Amém? O Senhor é bom em todo o tempo. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua infinita bondade, Pai, que nos persegue dia a dia. Senhor, obrigado pelo teu favor. Obrigado, Deus, pelo teu amor, Pai, que é tão sensível, Deus, através do derramamento da tua unção e dessa presença manifesta que nos toca de maneira tão poderosa, Pai. Ó Pai, que nesse momento, Deus, tudo aquilo que vamos falar possa nos dar direções em amor e carinho. Ó Deus, que nós possamos sair daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra. Que não sejam palavras minhas, da minha boca ou do meu entendimento de alguma coisa, mas que sejam revelações vindas do alto para o Teu povo, a começar em mim. Em o nome de Jesus é que oramos, Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu queria falar hoje a respeito de mudar é preciso. Se eu fosse dar um tema a essa ministração, o tema seria mudar é preciso, mudar é necessário. E as mudanças, elas acontecem na mente. Sempre que a gente precisa mudar, sempre que a gente tem que fazer algum tipo de mudança, ela começa aqui dentro. Antes de acontecer aqui fora, ela acontece lá dentro. E para isso eu queria indicar 2 livros. Eu vou falar também que igual o Silvio Santos, eu não li, mas me disseram que é muito bom. O Caminho de Deus para a Saúde Mental, eu tenho esse livro aqui no meu iPad, está na sequência para eu ler, mas eu não tive o prazer de ler ainda. Mas em si falando de Rick Renner, é uma leitura maravilhosa sem dúvida. O Caminho de Deus para a Saúde Mental, você pode encontrar na livraria. E Nancy Dufresne, Uma Mente Moderada e Disciplinada. Viva livre de preocupação, medo, depressão e dúvida. Maravilhoso. Com certeza o título fala por si só. Vocês repararam que a tônica dos últimos tempos tem sido falar sobre a mente, tem sido falar sobre como a gente constrói os nossos pensamentos e aquilo que a gente carrega de verdade naquilo que a gente pensa. A tônica da preocupação do mundo hoje tem se tornado para falar de saúde mental, de saúde emocional. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Mas eu queria começar a ler com vocês algo que está lá em Êxodo. É um texto que me encontrei com ele anos atrás. E ele me confronta muito. Porque eu preciso confessar para vocês que eu já fui um procrastinador oficial ou profissional. Sabe o que é um procrastinador? Quem sabe o que é um procrastinador aqui? Levante sua mão. Procrastinador é aquela pessoa que ela tem uma necessidade de empurrar sempre com a barriga as coisas, sabe? E no meu caso, com essa barriguinha aqui, eu já fiz muito isso. Já empurrei muita coisa para frente. Eu já deixei de tomar decisões por causa disso. E eu encontrei, talvez, um dos maiores representantes da procrastinação na Bíblia. Está lá em Êxodo, no capítulo 8, no versículo 1 a 4. Vamos ler. Eu vou ler aqui, você acompanha no telão. Depois disso, disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-los ir, eis que te castigarei com rãs em todo o território. O rio produzirá rãs em abundância. Diga comigo, abundância. Que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras, as rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Deixa eu te levar de novo para dentro dessa cena. Essa cena, eu queria que você tentasse imaginar, porque às vezes quando a gente lê um texto bíblico, talvez a gente diminua um pouco a intensidade das coisas. Mas quando a praga, essa era a segunda praga que o Egito estava recebendo, quando essa praga foi derramada sobre aquele lugar, as rãs não eram uma meia dúzia de rãs. Eu não sei quem aqui tem aflição de rã, eu tenho uma aflição terrível eu acho ela limbosa, fala, né, João? Desse jeito aí, ela é um negócio melequento, eu tenho uma aflição de rã, tenho uma aflição de rã, morro de medo de rato, não suporto rato. Eu brinco até que se eu tiver uma mulher para subir aqui em cima, por causa de um rato, eu empurro ela e subo primeiro. De tanto negócio que eu tenho com rato. Mas rãs
Eram rãs em todo lugar, e a Bíblia não economiza para dizer onde elas iam estar. Está dizendo no teu quarto de dormir, no teu leito, nas casas, no forno, nas amassadeiras. Eu imagino, irmãos, que era rã para tudo quanto era lugar. Se você pisava era uma rã, você dava de costas era rã. Você ia para o banheiro, levantava a tampa do vaso, tinha rã. Ia para tudo quanto é lugar, tinha rã. E o faraó começou a ficar desesperado. Não era para menos, ele estava vendo rã por tudo quanto era lugar, levantava uma tampa de panela, saía uma rã de dentro. Então, a partir do versículo 8, ele diz assim: chamou o faraó a Moisés e Arão, e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Faraó, então digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Ele respondeu o quê? Vamos ler de novo. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu pensei que eu estava vendo em alguma versão diferente. Falei, deixa eu procurar nas outras, mas ele está desesperado, amém? Tem rã para tudo quanto é lado, ele está numa aflição terrível, e imagino que assim como eu, ele não aguentava mais ter contato com aqueles bichos, e estão subindo em cima dele, ele se sacode, e aí Moisés chega para ele e fala assim: me diga, quando é que eu devorar? E ele responde... Eu não sei você, mas eu fiquei muito indignado quando eu li esse texto. Porque, a exemplo do que uma aflição causa, eu nunca me imaginaria dizendo, pode fazer amanhã. Qual seria a resposta que a gente imagina que ele deveria dar? Agora, imediatamente. Não, você não vai nem sair daqui, você vai orar aqui. Pode orar, estou esperando você orar. Não, ele, contrariando todos os prognósticos possíveis, ele diz... amanhã. Quando ele diz amanhã, eu entendo que ele tinha uma predisposição a conviver um pouco melhor com a angústia. E infelizmente muitos de nós estamos muito angustiados com algumas situações da nossa vida. Mas se alguém perguntasse para a gente quando que a gente quer resolver, talvez a gente respondesse a mesma coisa. Talvez se alguém dissesse para você, quando que você quer se ver livre da escassez? Quando você quer se ver livre do desemprego ou da falta de constância nas suas coisas, talvez você dissesse amanhã. Sabe aquela coisa, resoluções de ano novo, estamos chegando, temos 2 dias aí para o final do ano. E nessa época do ano é muito comum que as pessoas façam resoluções de ano novo. É muito comum que as pessoas digam, no ano que vem eu entro numa academia. O ano que vem eu vou perder 7 quilos. O ano que vem eu vou começar a fazer caminhada. O ano que vem eu não como mais pão, vou diminuir o açúcar. Vou visitar os meus amigos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No dia 1º ele já esqueceu de fazer tudo isso. Por causa dessa maldita, e aí eu permito usar essa palavra que é um pouco feia, mas por causa dessa maldita mania de procrastinação, que não só o faraó, mas que a gente também usa de vez em quando. Sabe, irmãos, Deus criou todas as coisas, Deus criou o tempo. Sabe, eu estava lendo, tentando procurar quando foi criado o calendário. Esse calendário que a gente usa com 12 meses, com 30 dias, 31 dias e X horas. E aí estava escrito assim, o calendário foi criado em tal... Na hora o Espírito Santo falou assim, eles não criaram nada, tudo foi criado, foi por mim. Talvez eles tenham descoberto, mas criado fui eu que criei. E Deus é tão maravilhoso, porque sabe, irmãos, 1 ano é o tempo suficiente para qualquer ser humano se cansar. Quem aqui já não se pegou vivendo um dia de trabalho, e você chega um determinado momento, você começou às 8 da manhã trabalhando, chegou quando deu ali 15 horas, você fala, meu Deus, vai dar 19, mas não dá 18. Está rindo, né, Claudilena? Quem aqui já não se viu nessa situação de dizer, meu Deus, esse dia não acaba não? Ou quem já não disse assim, eu não vejo a hora desse dia acabar. Acabam as horas, o problema vai continuar o mesmo, você só está empurrando ele para amanhã. Mas Deus quis dar esse alívio para a gente quando Ele diz assim, quando der 8 horas da noite, quando der 10 horas da noite, você vai dormir, e no outro dia você vai acordar, e você tem um dia novinho para você poder fazer as coisas de maneira diferente. Esse é o nosso Deus, é o Deus de recomeços, é o Deus que nos dá novas oportunidades, que nos deixa experimentar novos começos. Eu posso ouvir um aleluia sobre isso? Deus é maravilhoso.
Deus é muito bom. Sabe, Faraó tinha todos os motivos e sabia que Moisés, através de Deus, podia imediatamente acabar com aquilo. Mas como eu disse, contra todos os prognósticos, ele disse, amanhã, amanhã, amanhã. Sabe, irmãos, hoje nós temos a oportunidade de começar uma nova história. Hoje nós temos uma oportunidade, eu tenho dito isso ao Pison, aos meus amigos mais próximos, ao Ricardo, ao pastor Ricardo, ao pastor Edson. Eu vou aproveitar a oportunidade que está virando de ano, para eu fazer uma série de mudanças na minha vida. Não é um ano que vai me mudar, o pastor Ricardo estava falando aqui agora há pouco, não acontece nada do sábado para o domingo, a não ser uma mudança na sua maneira de pensar. Se você tiver esse entendimento, você vai sair de 2022 e vai entrar em 2023 como se nada tivesse acontecido de ruim em 2022 e você tivesse 2023 para escrever uma nova história, com metas batidas no seu trabalho, com possibilidades diferentes nos seus negócios, com novas ideias para que você possa fluir. Eu não sei se o meu retorno aqui está muito alto, se puder baixar um pouquinho para mim, eu agradeço, por favor. Deixa eu beber um pouquinho de água. Hoje nós temos a oportunidade de começar. Na verdade, nós estamos há 2 dias. Quem quiser deixar para amanhã, hoje está liberado deixar para amanhã. Na verdade, amanhã você já pode deixar para amanhã, que aí vai bater certinho com o final do ano. Mas hoje você vai sair daqui com uma sensação de que você tem uma oportunidade de ouro, de recomeçar do zero. Hoje você vai sair dessa noite, desse lugar. Eu estava para te dizer que você veio para cá porque Deus quis que você viesse para cá, mas não seria justo com aqueles que não puderam vir. Já pensou se Deus só quisesse que vocês estivessem aqui? A verdade é que Deus quer que todos possam ouvir que há oportunidade de um recomeço. Inclusive você que saiu da sua casa debaixo de chuva para estar aqui nessa noite, amém? Aleluia, aleluia. Mudar é necessário que haja uma mudança de mente. Mas aí que mora o problema. Mudar a nossa mente de costumes antigos, de coisas que vêm sendo carregadas e carregadas ao longo da nossa infância, adolescência, juventude e maturidade. Quem dirá eu com 27 anos agora, quanta coisa eu já não aprendi, já não passei na minha vida. Eu nunca entendo porque vocês riem de algumas coisas que eu falo sério. Há pessoas aqui, irmãos, que decidiram pagar o preço por uma mudança, sabe? Eu não vou me preocupar com isso. Na hora que eu estava montando meu esboço, eu pensei em falar e ao mesmo tempo me veio um negocinho falando assim, não fala não, vai parecer que você está puxando, né, não sei o quê, para não dizer. Vai parecer um negócio esquisito. Mas, sabe, irmãos, quando eu ouço a história do pastor Edson e eu começo a lembrar das coisas que ele me contou, o que ele já contou aqui de púlpito, quando ele morava num cômodo, quando a cama dele era uma mesa, quando a cama dele era o sofá, quando a cama dele era o lugar onde ele conversava, quando a cama dele era onde ele dormia, e hoje você vai conversar com ele, a mentalidade dele mudou. Mas não é que tudo mudou na vida dele, não. Tem muita coisa que já mudou, mas o que mais mudou é a mentalidade dele. E isso me motiva, sabe? E às vezes quando eu vou conversar com ele, ele me fala algumas coisas que ele fala assim, a mudança tem que ser na sua mente. Quando você conseguir mudar a sua mente, todo o restante vai obedecer a essa ordem, vai começar a seguir aquilo que você pensa. Então, o meu maior desejo nessa noite é que tudo que eu fale aqui incentive você a mudar de mentalidade, para que você tenha um novo ano com uma nova mente. Aleluia, o Senhor é bom. Sabe, irmãos, é muito simples, cada um de nós tem a vida que merece. Eu tenho lido muita coisa a respeito disso e algumas coisas eu tenho falado para o Pison que são verdadeiros tapas na cara, assim, sabe? E quando eu leio que eu tenho a vida que eu mereço, eu fico pensando que eu acho que eu merecia um pouco mais, né? E é muito frustrante isso, na verdade. É muito frustrante quando você olha para a sua vida e fala assim, então é isso que eu mereço? Deveria merecer algo mais, né? Certeza que não mereço mais alguma coisa, está guardado aí, você não pegou. Não, meu irmão, você tem a vida que você merece. Faz assim, ó, pega na sua barriga aqui assim, ó, dá aquela juntadinha aqui, ó. Sem vergonha mesmo, dá aquela juntadinha assim, ó. Mas não olha para o irmão do lado não, pega só na sua assim, ó. E fala assim, ó, eu tenho
a barriga que eu mereço. Por que você tem a barriga que você merece? Porque é o que você come. Esse dia eu chamei o Pisão para tomar café em casa, ele me comeu 4 pães. Mas o bicho anda tanto que ele não tem barriga. Mas eu não posso comer 4 pães. Né, Denis? Não pode, irmão. A gente tem a barriga que... O Denis falou que só come um pão. Depois vamos orar por ele no final, amém? Por conversão, por libertação. Brincadeira, Denis, te amo, cara. Mas a gente tem, irmãos, o que a gente merece. A gente tem a barriga que a gente merece, a gente tem a grana que a gente merece, a gente tem a vida que a gente merece. Porque tudo isso é resultado das nossas escolhas. Aí vão dizer assim, não, mas quem aqui, por exemplo, já encontrou com alguém e fala assim, e aí, como é que você está? Todo jeito que Deus quer, né? Que absurdo colocar em Deus a culpa por suas escolhas, por aquilo que você decidiu fazer. Você não acha que no mínimo é covardia você dizer que Deus é responsável pelo seu fracasso? Pensa aí. Hoje eu convido você a pegar o leme do barco da sua vida. Hoje eu convido você a bater forte na claquete do diretor de cinema e dizer, a partir de hoje vai ser diferente. Hoje eu convido você a tomar a caneta da mão de quem quer que seja que você está dizendo que é o responsável pelo seu infracasso, pelo seu dessucesso. Inventei 2 palavras em menos de 2 minutos agora. Eu convido você a pegar a caneta e começar a escrever os próximos capítulos da sua vida. Não deixe que mais ninguém diga o que você vai ser, ou o que você pode ser, a não ser o que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz, eu sei que planos tenho a respeito de vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu quero te dizer nessa noite que aquilo que você deseja, é o que o Senhor deseja a teu respeito. E está nas suas mãos escrever novos capítulos dessa história, e parar de entregar para outros o futuro ou o seu destino. Creia nisso em nome de Jesus. A palavra do Senhor lá diz em João, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim, mas eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em... Não sei se você lembra quando eu pedi para você repetir lá na frente, ou lá atrás, a respeito das rãs. Você lembra que estava escrito lá, e as rãs foram colocadas em abundância. O nosso Deus é assim, gente. O nosso Deus, ele trabalha com abundância. O nosso Deus, ele trabalha com muito. Não é com pouco, não. Quando ele quer fazer, ele faz com abundância. E a palavra de Deus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu creio definitivamente que você e eu estamos aqui para viver a sobra, o que sobeja, o que transborda, o que passa do necessário. Aleluia! Nós não estamos aqui para viver o justo, apenas o necessário. Eu não estou aqui para viver, por exemplo, só para pagar contas. Você acha que é justo, meu irmão? Você acha que é justo você olhar para a sua vida e falar assim, tá bom, eu ganho o suficiente. Talvez você não viva escassez, talvez você não sinta falta de nada, mas você não ganha o suficiente para suprir as suas contas e poder abençoar a vida de um irmão. Você não pode ser egoísta ao ponto de pensar, para mim tá bom. É o suficiente para mim, para minha casa, eu estou conseguindo suprir. Não. Você tem que ter o suficiente para você e para poder abençoar quem precise, na hora que ele precisar. Nós vamos experimentar de dias de abundância, onde as nossas finanças vão ser suficientes para sobejar em nossa casa. E ainda podemos pagar o rema de alguém, podemos abençoar a compra do mês de alguém, podemos ir na casa de alguém e pegar algumas contas de consumo e pagar. Nós vamos viver isso com uma mudança de mentalidade, a qual vamos sair daqui nessa noite. Aleluia! Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, Jesus veio para... Ele veio para, foi o motivo pelo qual ele veio. Quando nós lemos a palavra do Senhor, precisamos prestar atenção nas conjunções, precisamos pensar em por que as coisas estão em cada lugar. Então a palavra diz assim, eu vim para, ele veio para,
Foi o propósito pelo qual Jesus veio, para que você tenha vida e vida em abundância. Se você não está vivendo em abundância, você está fazendo, nós estamos fazendo, com que a vinda dele tenha sido em vão. Eu sei que é muito forte isso, mas precisa ser forte, para causar uma mudança na sua mente. Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância, então nós precisamos viver em abundância. Nós temos que viver em abundância, tem que ser assim. Estava ouvindo o Pison aqui falando sobre a oferta, e a verdade é que a abundância do Senhor é algo tão natural, tão natural, que basta a gente não atrapalhar. Se a gente não atrapalhar, já dá certo. Se você não se colocar no meio, já resolve bastante coisa que a gente quer levar as coisas na força do braço. Você já parou para pensar na força que alguém tem que fazer para tentar estancar o fluxo de um rio? Tenta de alguma maneira juntar algumas pessoas e tenta fazer com que aquele rio pare de fluir. Você não vai conseguir. É necessário muito esforço. Porque a abundância do Senhor, o fluxo que Deus tem sobre a sua vida, ele pode ser corrente, desde que a gente não atrapalhe. O escritor Paulo Vieira escreveu em seu livro O Poder da Ação: tudo que não é abundância na sua vida é disfunção, e toda disfunção deve e merece ser tratada. Ouça isso. Tudo que não é abundância é disfuncional. Ou seja, se eu não vivo abundância, eu estou com algum tipo de problema. Uau! Se eu não vivo abundância, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Você não pode aceitar mais não viver tempos de abundância. Você não pode mais sair daqui dizendo: ah não, eu não tenho abundância, mas amém. Deus sabe de tudo. Para de jogar para Deus coisas que são responsabilidades suas. Toda disfunção precisa e merece ser tratada. Dá uma olhada nessa historinha aqui. Certa vez estava um senhor em seu barquinho pescando, e o primeiro peixe que ele pega com seu anzol é um grande tucunaré. Eu não conheço nada de peixe, mas imagino que seja um peixe grande. Ele olha para o peixe, analisa bem e devolve ele para o rio. Logo em seguida ele pega um grande tambaqui com mais de 10 quilos. Ele pega então o peixe, novamente olha bem para o peixe, mede o tamanho dele e devolve ele para o rio. O terceiro peixe que ele captura é uma pequena tilápia. Ele olha para ela com uma cara de satisfação, analisa e põe no seu cestinho dentro do barco. E novamente volta a pescar e logo pega outro peixe grande e devolve para o rio. E mais uma vez ele pega um peixe pequeno e o coloca no cesto dentro do barco. Vendo aquilo e não entendendo nada, outro pescador se aproxima e pergunta ao senhor: ô meu amigo, não estou entendendo nada. Quando o colega pega um peixe grande, devolve para o rio. E quando pega um peixe pequeno, põe no cesto para levar para sua casa. Não era para ser o contrário? Ao que o pescador respondeu: sabe o que acontece? Lá em casa a frigideira é bem pequenininha e não cabe nela esses peixões. Tem gente que de tanto tempo vivendo dias de uma frigideira pequena, não consegue se ver vivendo em abundância. Tem gente que tem medo de abundância. Tem gente que já colocou na mente que abundância é coisa de gente arrogante, prepotente. Tem gente que não consegue se imaginar com grandes coisas, porque o diabo tem colocado na sua mente que a sua frigideira é muito pequena para os peixões que Deus pode te dar. Só que nessa noite, a boa notícia é que nessa noite nós vamos aumentar a nossa frigideira, amém? Nessa noite nós vamos sair daqui dizendo: Deus, pode mandar o peixe que o Senhor quiser, que a minha frigideira aguenta 2, 3 peixes grandões. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos ter claro que a abundância, ter pouco dinheiro é abundância, gente. Ter pouco dinheiro é abundância. Não ter dinheiro no final do mês para poupar, investir ou para ajudar o próximo é abundância? Certamente que não. Essas situações são disfunções que nós precisamos tratar.
Pessoas com uma frigideira financeira pequena acreditam que pagar as contas, mesmo que não sobre nenhum dinheiro, já é uma vitória. Não se contente com pouco, porque não é Deus que está te dando pouco. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou tão indignado com pouquinho, que eu falei lá em casa, acho que foi ontem. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Está aqui. Desculpa, Pedro. Eu decidi que eu não chamo mais o Pedro de Pedrinho. Eu não uso maisinho. Eu não uso maisinho na minha vida. Eu vou arrancar esse negócio de inho de mim. Eu nunca mais quero falar, eu estou com um ranço de inho. Que eu falei, Pedro... Aí o Pedro já falou, oi. E ele falou assim, só que vai ser estranho, dá a impressão que você está bravo. Não estou bravo, tá, Pedro? Mas é que eu não quero mais falar inho. Eu convido a você a não chamar mais nada de inho. Tudo na sua vida é ão. Tudo na sua vida é aço. Tudo na sua vida é abundância, em nome de Jesus. Esse é o Pedro, o homem das nações. Aleluia! Abundância não é apenas dinheiro. Não é apenas dinheiro, irmãos, por favor, entenda uma coisa. Eu não estou aqui falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade. E essas duas palavras, apesar de terem sido muito conectadas com o dinheiro, elas não falam apenas e somente de dinheiro. Elas falam de abundância em todas as áreas da sua vida. É no seu casamento, é na sua família, é na sua vida profissional e também em dinheiro. Pare de associar abundância a dinheiro, prosperidade a dinheiro. Lá vai ele falar de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de abundância. E eu quero que você tenha abundância em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Muita gente diz assim, o dinheiro muda as pessoas. Esses dias eu escutei uma ministração que falava sobre isso. Eu não vou falar, não vou trabalhar com nomes, apesar de coçar minha língua, que eu não sou baú, para ficar guardando coisa. Mas esses dias eu falei para uma pessoa, depois alguém quiser me procurar no final do culto. Não vou falar não. Quieto. E aí eu falei assim, você tem vontade de ser rico? Ele, não, rico não. Mas por que não? Rico é tudo arrogante. Eu falei, mas como é que... Rico arrogante, rico é tudo prepotente, você pode ver. Aí eu falei, me dá um exemplo, ele, Cirilo e Maria Joaquina, por exemplo. Chaves e o Kiko. Aí, ó. Mas você sabe que Cirilo e Maria Joaquina, é verdade. Infelizmente a Maria Joaquina era uma tristeza. O Kiko é terrível com o Chaves, mas a mídia tentou nos empurrar goela abaixo, sabe, gente? De que gente rica é arrogante, gente rica é prepotente, gente rica é má. Sabe? Lembrei da Maria do Bairro também. Muita gente aí. Mas o que acontece é que o dinheiro não muda as pessoas, o dinheiro apenas evidencia o que elas são. Por exemplo, se alguém é muito generoso, como o meu amigo Vando ali, se o Vando tivesse muito dinheiro, como ele já tem, ele só ainda está descobrindo ainda, vai chegar lá. Quero dizer isso para você, Vando, você vai tocar em muito dinheiro na sua vida. Mas não é pouco dinheiro não, eu quero dizer isso pelo Espírito, você vai tocar em grandes quantias. Porque o Senhor encontrou o teu coração como um coração de alguém generoso. Muitas pessoas aqui já foram alvo da tua generosidade. E eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, que dinheiro em quantidades suficientes para você, para sua casa e para superabundar estão chegando na sua vida, em nome de Jesus. Mas o Vando não consegue ser mais generoso porque ele ainda não tocou em grande dinheiro. Mas o dinheiro só vai despertar o que de fato ele é. Assim como o contrário é verdade, quem é mesquinho, quem é mão de vaca, quem é pão duro, às vezes não teve tanto dinheiro para poder mostrar que era mais ainda. O que falta no infeliz é dinheiro, senão ele era mais ainda. Misericórdia. Nós precisamos buscar um estilo de vida no qual tudo é abundante. O dinheiro, o amor, a felicidade, a paz. Ei, quando foi que nós paramos de acreditar nisso, meus irmãos? Quando foi? Um dia eu mostrei uma foto da minha família. E vocês sabem que minha família é linda, não é verdade? E eu mostrei uma foto
E aí a pessoa virou para mim e falou assim, você está achando que sua família é de comercial de margarina, né? Todo felizinho, vocês são assim sempre? Eu falei, quem disse que a gente não pode ter uma fotografia e ser uma família de comercial de margarina? Quando foi que a gente perdeu esse link com a verdade, com aquilo que o Senhor desejou a respeito de nós? Se você pega uma criança, uma menininha, quando ela vai brincar de cozinha, por exemplo, pega as suas bonecas, ela vai brincando lá, ela vai pegando um monte de coisa do armário e vai cozinhando. Ela vai falar, vou fazer um prato para você que é uma delícia. A Sofia fazia muito isso comigo. Vou fazer um prato grande aqui, vou pegar várias coisas. E o armário não para de sair coisa para ela cozinhar na cozinha dela. O armário não para de subejar. E aí ela pega as outras bonecas e está todo mundo feliz em volta da mesa. Quando foi que a gente parou de crer que essa é a vontade de Deus para nós? Quando foi que a gente deixou de acreditar que nós precisamos ter uma vida assim? Meu Deus, precisamos voltar, precisamos dar um passo atrás e dizer, não funciona assim. O que Deus falou sobre mim vai acontecer, sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aleluia! Quando foi que a gente passou a achar que era utópico, que era surreal, ter uma vida próspera e financeira? Quando foi que o mundo conseguiu incutir na nossa mente de que a gente, tendo o suficiente, já estava bom? A mídia nos vendeu essa informação e, infelizmente, nós compramos a TV, as novelas, as revistas da internet, nos fez acreditar que se acreditássemos que ser humilde e simples é o ideal, já tínhamos conseguido tudo. Afinal de contas, ser rico era sinônimo de arrogância e prepotência. Eu já falei aqui, mas eu quero repetir. Na comunicação tem se confundido muito o uso dessas duas palavras, sabe? Eu vejo muita gente cometendo esse erro. Falando assim, fulano, olha, simples ele, viu? Simples, não tinha um chinelo para vestir. Simplicidade, não tinha chinelo? Ele era humilde. Humilde, não tinha chinelo porque era humilde. Então, como é que é isso? Não sou mais humilde, eu tenho 2 pares de chinelo lá em casa. Então, não sou mais humilde. Irmãos, ser humilde, ser simples, não tem nada a ver com pobreza. Tem muito rico simples. Silvio Santos, por exemplo, é um. É que acabaram, não lembro mais de outro, mas ele é simples. Ele é humilde, é ou não é? Estou falando mentira? Agora tem muito pobre arrogante. Lembrou de vários, né? Tem muito pobre prepotente, não tem? Gente que não tem nada. A Dani fica louca para completar minhas frases. Eu falo para ela, não pode, Dani, completar minhas frases. O que eu não falo, Dani. Mas vamos tomar cuidado, sabe, com as palavras simples e humilde. Isso não tem relação com pobreza, amém? De tanto ouvirmos essas falácias, esses sofismas, acabamos formando uma crença que depois vai nos dar trabalho para mudar. Repetimos e repetimos, fazendo com que pela repetição incessante o nosso cérebro passe a acreditar que todas essas informações compõem uma vida normal. Sabe uma outra coisa que eu aprendi que é muito interessante? É o que é normal e o que é comum. O que é normal, quem me conhece sabe que eu gosto desse jogo de palavras, sabe? E eu gosto de trabalhar com essas coisas, porque às vezes você acha que algumas coisas são normais, e elas não são normais, elas podem ser comuns, mas não são normais. Eu vou te contar uma história. Eu sempre quis descer aqui, nunca desci ainda, vou descer hoje. Aleluia. Você pode aplaudir você? Estou brincando, pode ir a mim mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Queria que você entrasse comigo nessa cena agora, tá? Então, eu vou representar agora um marido, estafado, cansado, chegando do trabalho, são 6 horas da tarde. Ele pega um ônibus lotado, sai se acotovelando, aquele negócio assim, sabe? E se ele tirar o pé do chão, ele não põe de novo no ônibus, sabe? Sabe, Osmar? Aí entra uma mulher grávida, ele consegue sentar, entra uma mulher grávida, o motorista fala assim, alguém dá lugar para grávida, não é isso? E aí ele chega estafado, pegou chuva no ponto de ônibus, estava chovendo, ele esqueceu o guarda-chuva. Ele chega em casa, na hora que ele abre a porta, ele entra, dá de cara com o filho no sofá, o filho olha para ele assim e faz assim, não cumprimenta, ele passa. Quando ele chega na cozinha, ele encontra com a filha um pouco mais velha, adolescente.
Ela no celular estava, olhou para ele, voltou para o celular e ficou. Aí a consciência dele vai lá e diz para ele assim: escuta, seus filhos não vão dizer oi para você? Aí ele mesmo responde para a consciência dele dizendo assim: ah, criança é assim mesmo, né? Você sabe como é que é, eles se entretêm com esses negócios de celular. É normal, é normal. Sobe as escadas, vai em direção ao quarto. No corredor, entre um quarto e outro, ele encontra com a esposa, e aí ele imagina que ele vai ter um contato de relacionamento com ela. Ele olha para ela, ela pergunta: trouxe o pão? Aí ele fala assim: trouxe, está lá embaixo. Ela: obrigado. Ele vai para o banheiro, aí a consciência dele pergunta: ela vai perguntar para você o pão e não vai te cumprimentar, não vai te dar um beijinho, não vai te dizer como é que foi seu dia? Fala: ah, você sabe como é que é, correria do dia a dia, ela deve estar atarefada, fez um monte de coisa. E, afinal de contas, é normal esse tipo de coisa. Então ele toma um banho, desce para jantar, senta na mesa, pega o prato dele dentro do micro-ondas, coloca, esquenta, dá uma mexida para tirar aquela, sabe aquela comida guardada de micro-ondas, tem que dar uma misturada para não ficar um negócio. Ele olha, ninguém, todo mundo distraído em seus mundos, ele senta e fala assim, a mentalidade dele fala assim: e aí? Vai jantar sozinho, ninguém vai jantar com você. Fala: todo mundo tem suas coisas para fazer. Um está lá jogando videogame, a outra está no celular, minha esposa deve estar assistindo a série dela. Todo mundo tem coisa para fazer, normal, normal, acontece. Então ele vai para o quarto, deita, e aí ele começa a pensar nas contas. Ele se devolve para a mesa da sala de novo, coloca as contas lá e começa a separar as contas que ele vai conseguir pagar e aquelas que ele não vai conseguir pagar. E ele começa a tirar contas que ele não vai conseguir pagar, e começa 1, 2, 3, 4. No momento a consciência dele chama a atenção e fala assim: você vai deixar de pagar tudo isso? Mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar tudo. É normal, as pessoas deixam de pagar algumas contas. Ele sobe de novo para o quarto, vai deitar, a esposa dele está distraída, eles não namoram, não conversam, não se falam, ela dorme, ele demora para pegar no sono, e ele vai lá e pega um comprimidinho para conseguir dormir, e a mentalidade dele vem e fala assim: você vai tomar um remédio para dormir? Você quer que eu faça o quê? Eu não estou conseguindo dormir. É normal, as pessoas tomam remédios para dormir, acontece. E aí ele acorda no dia seguinte cansado, porque ele demorou muito tempo para dormir, dormiu com base no remédio, o remédio deixou ele meio zoado, ele levanta, pega o mesmo ônibus cheio que ele tinha pegado para voltar para casa, chega no trabalho, abre a porta e olha para aqueles amigos que ele tem no trabalho, dá aquela suspirada e pensa: não é possível, de novo eu estou aqui nesse lugar que eu tanto odeio, eu não deveria estar aqui. Aí a mente dele vem e fala assim: você vai continuar fazendo uma coisa que você não gosta? Ele falou: o que eu vou fazer? Já estava irritado com a mente já, né? O que eu vou fazer? Quer que eu faça o quê? Hoje em dia a gente tem que pegar o que tem. É normal. E aí ele trabalha o dia inteiro, aquele trabalho enfadonho, aquele trabalho cansativo. E aí novamente ele tem que voltar para casa, e esse ciclo se repete dia após dia. Você não está sentindo uma angústia aí dentro de você? O mundo disse para nós que isso era uma vida normal. Agora deixa eu te contar uma outra coisa, e para isso eu vou subir. Vamos fazer agora a vida de um outro homem. Esse se parece mais comigo. Esse homem volta para casa correndo, abre a porta da sala. Quando ele abre a porta da sala, a filha dele fala: pai! Ele fala: filha, como é que você está? Tudo bem? Ela larga, joga o celular para um lado, ela vem, abraça o pai e pega na perna dele e fala: pai, preciso te contar. Olha o que eu fiz, eu fiz um negócio de Roblox, não sei o que, e ela fala: não, peraí, filha, deixa eu cumprimentar seu irmão que está aqui, filho, e aí, como é que você está? Dá aquele abraço gostoso. De repente a filha fala: pera, separa ele que eu quero dar um beijinho no meu marido. Dá um beijinho no rosto dele e fala assim: ah, aí ele fala: hoje eu vou tomar um banho. Ele vai lá, toma um banho revigorante, aquele banho gostoso, desce, está todo mundo na sala esperando ele sentar. Ele pega a mão dos filhos e faz uma oração de agradecimento ao Senhor pelo alimento que o Senhor proveu naquele dia. Eles começam a conversar, contam piadas, riem, se divertem. Eles falam: bom, agora eu e a mamãe, a gente vai subir para assistir um filme. Eles assistem um filme, os filhos vão dormir, ele passa no quarto de cada um, ora por cada um dos filhos, abençoa o sono deles e diz: durmam bem, amanhã é um ótimo dia, que vocês tenham um ótimo descanso. E aí ele vai para o quarto, e a gente pula o quarto, e aí ele acorda de manhã, toma um banho revigorante, e aí ele vai para o trabalho. Quando ele abre a porta do trabalho, isso é 5:30 da manhã, um milagre da manhã.
Ele olha e fala assim: fala galera, bom dia! Nasceu o dia, hein? Vamos lá? E aí, o que tem para fazer? Já pega e trabalha, quando ele vai ver, já passou o horário. Já são 6 horas da tarde, está na hora dele ir embora para casa. Ele vai para casa, quando ele abre a porta, a filha dele fala: pai! E esse ciclo se repete, dia após dia. Meus irmãos, em nome de Jesus, isso é uma vida normal. Não ter uma vida assim pode até ser uma vida comum. Isso pode ser comum. Isso pode ter sido visto em várias casas de vários lares brasileiros. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é normal. Isso pode ser comum. O pai não falar com a filha não falar com o pai não ter relacionamento com a esposa, o marido não ter relacionamento com a esposa. Pode até ser comum, mas jamais vai ser normal. Eu quero te convidar nessa noite a viver uma vida normal. A dizer para o diabo: diabo, você não vai ditar para mim como a minha vida normal tem que ser. A minha vida normal é um comercial de margarina. Amém? O Senhor é bom. Uma casa com escassez pode ser comum, mas não é normal. Um casal que vive em pé de guerra pode até ser comum, mas não é normal. Ter filhos distantes emocionalmente da sua família pode até ser comum, mas jamais será normal. A segunda história que eu contei, sim, isso é abundância. Se Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância, e não estamos tendo vida assim, então ele veio em vão. Mas o que nós precisamos para mudar, irmãos? Nós precisamos de autorresponsabilidade. E sabe o que é autorresponsabilidade? É você olhar para si mesmo e dizer: olha aqui, ó. Olha aqui quem é o responsável por essa barriga aqui. Ó, essa barriga aqui, vocês têm... é que também não está tão grande mais, né? Mas o pouquinho que tem, vai sumir, vocês não vão ver mais não. Aleluia, né, Tiaguinho? Aleluia, esposa. Aleluia. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Se sua vida está ruim, ouça isso. Se a sua vida está ruim, não é, com certeza, a maneira como Deus quer que você esteja. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi nessa igreja, que eu tenho visto e vivido isso aqui. Deus não está no trabalho de prejudicar as pessoas. Deus não está no negócio de jogar contra você. Deus não está competindo com você. Deus não está insatisfeito com o seu progresso, dizendo: está avançando demais, vou colocar alguma coisinha para ele tropeçar. Deus não está nesse negócio. Se você, por algum milésimo de segundo, achou que Deus estava querendo te ensinar algo, que Deus estava tentando te mostrar algo através do seu sofrimento, deixa eu dizer uma coisa: esse não é o Deus que nós servimos nesse lugar. Não confunda direções e atitudes que você toma, atribuindo a Deus o fracasso por aquelas decisões que a gente toma. Autorresponsabilidade. Sabe, a palavra de Deus diz assim: de Deus não se zomba. Lá em Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Minha pergunta para você nessa noite é: quem está no controle da sua vida? Deixa eu te dizer, Deus não está no controle da sua vida. Ele está no controle de outras coisas. Por exemplo, do tempo, da chuva, do sol. Mas quem está no comando é você, sou eu. Não atribua, novamente eu digo isso para você. E eu falo isso com todo o amor e carinho do mundo, porque eu estou com uma necessidade tão grande de mudar de patamar, que eu estou falando aqui. Eu falei para o Ricardo, eu ia trazer um espelho para pôr aqui, porque eu queria dizer para vocês assim, antes de pregar isso para vocês, eu estou pregando para mim mesmo. Sabe, e outra coisa que eu quero dizer, eu não vou esperar estar 100% perfeito para poder pregar sobre essa palavra. Eu vou fazer como Kenneth Hagin, sem um centavo no bolso, pregava prosperidade. Isso vai me levar lá na frente, para dizer, eu lembro. Vocês vão dizer, eu lembro quando nós estávamos lá em Pirituba. Ele já pregava sobre essas coisas lá.
Ele já falava dessas coisas quando ele ainda não era tudo o que ele é hoje. Meus irmãos, eu estava ali orando e cantando ao Senhor e dizia: Senhor, eu sou muito maior do que eu consigo me enxergar. Eu sou muito maior do que eu consigo me ver. Eu sou do tamanho que Deus me fez. Você é do tamanho que Deus te fez. Você quase não cabe no corpo que tem. Você é grande, você é gigante, você é favorecido, você é abençoado, desde o seu primeiro dia até o último dia da sua vida. Eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja, meu irmão? O que você tem aí no seu coração que queima? O que queima no seu coração? É esse desejo que queima no coração do Senhor sobre você. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus continua dizendo nesse versículo: então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós. Sabe, quando eu leio esse versículo, eu fico pensando, às vezes eu brincava com a Sofia, de esconde-esconde, aí eu vinha assim, atrás da cortina, colocava a cortina assim, ó, meu pé ficava para fora. Eu queria que ela me achasse, meus irmãos. A palavra do Senhor está dizendo isso para você: você vai me buscar, mas você vai me achar, porque eu estou facinho de ser achado. A palavra de Deus está dizendo para você nesse texto: eu quero ser encontrado por você, então me busque, e você vai me encontrar. Oh, papai, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Pai, obrigado pelo teu favor, obrigado, Deus, pela tua graça. Oh, poder de Deus, aleluia. Então, em primeiro lugar, você precisa ter autorresponsabilidade. Em segundo lugar, você precisa parar de reclamar. Você precisa parar de reclamar, você precisa parar de gastar energia com coisas que não vão resolver. Não perca tempo reclamando. Sabe, às vezes eu estou vendo um jogo de futebol e aí o cara faz uma falta na área. Dependendo da posição do jogador, é cartão vermelho. Aí o cara faz a falta e ele vai lá reclamar com o juiz. Você vê lá, né? Aí eles põem a mão na boca agora, que eles não querem que leia o que eles estão falando. Mas fica lá. Vai reclamar do que? Ele fez a falta dentro da área. Já foi, não tem o que fazer mais. Está expulso, filho. Aceita, que dói menos. Foi expulso, não tem o que argumentar. Às vezes eu viro para a Sofia e falo assim: filha, ela começa a chorar. Aí eu falo assim: vou chorar com você. Aí eu fico chorando, imitando moto, sabe, fazendo um monte de brincadeira com ela. Aí pergunto para ela em seguida, eu falo assim: resolveu? Ela fala: não. Eu falo: então, não resolve. Se resolvesse, eu chorava junto com você, a gente juntava 2 chorando, deve ser maior que 1 chorando. Aí a gente conseguiria, mas não resolve, filha. Para de reclamar. Veja o que a palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 4, eu vou ler aqui uma versão estendida, amplificada. Diz assim, olha: que nenhuma linguagem suja ou poluída, nem palavrão, nem conversa perniciosa ou sem valor, jamais saia da sua boca, mas apenas fale o que for bom e benéfico para o progresso espiritual dos outros, conforme for adequada à necessidade e à ocasião, para que seja uma bênção e dê graça o favor aos que a ouvem. Cuidado com quem você reclama também. Cuidado, guarda a sua boca, não tem o que falar, não fala nada. Não empreste a sua boca para o diabo. Não empreste a sua boca, não use a sua boca para ficar falando aos 4 ventos. Ah, porque eu estou passando necessidade, as pessoas precisam saber que eu estou passando necessidade. Não. Tranca a porta do teu quarto, vai ao teu Deus que te ouve, e Ele vai cuidar de você. Para de reclamar. Para de, quando está na fila do caixa, a pessoa falando: nossa, mas tudo isso você já gastou? Tá difícil, né? Ainda mais agora que, né? Nossa, não dá nem para pensar como é que vai ficar a situação. Está tudo pelos ares, a gasolina está aumentando, não sei o quê. E aí você vai dando brecha atrás de brecha.
para que o diabo consiga colocar coisas por repetição na sua cabeça, fazendo com que você ache que aquilo que você está falando é verdade. Amém? Pare de reclamar. Reclamar é basicamente sentar e observar o circo pegar fogo e torcer para os bombeiros estar de greve, em vez de se concentrar nos esforços para apagar um incêndio, independente de quem tenha causado esse incêndio. Terceiro lugar, não devemos buscar culpados. Olha o que eu descobri a respeito de buscar culpados e como isso é perigoso. Dá uma olhada. Neurologicamente, buscar culpados é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado insatisfatório obtido foi por causa dos outros, ele cria o seguinte diálogo interno: por que mudar e fazer diferente se o resultado obtido negativo foi por causa do outro? Deu para entender? Deu para entender? Por que eu vou ficar tentando consertar alguma coisa se a culpa não foi minha? Seu cérebro rapidamente resolve isso e fala: a culpa não foi sua, joga para o lado. E você não conserta, porque você disse para o seu cérebro que a culpa não foi sua. Não, olha, o seu cérebro, ele te protege, te sabota. É uma bênção, nosso cérebro é uma bênção, mas ele precisa ser adestrado, né, Pisão? Ele precisa ser ensinado. Você precisa dizer para o seu cérebro como ele deve pensar. Se você deixar ele à revelia, ele vai cuidar de você, dizendo para você: tadinho, fez tudo o que podia. Não deu certo, mas deixa eu te apresentar algumas causas pelas quais não deu certo. E sai mostrando para você: foi fulano, foi a economia, foi a política, foi o pastor da igreja, foi o irmão que não te cumprimentou, foi seu amigo que emprestou um dinheiro e não te devolveu, foi isso, foi aquilo, foi. E aí você fala: não, tá certo, não é comigo, o problema não está comigo. Veja exemplos desses raciocínios. Por que mudar se os políticos são corruptos? Por que mudar se o problema é meu professor, que é ruim? Por que mudar se o problema é a minha esposa, que é crítica e reclama de tudo? Não a minha não faz isso. Por que mudar se o problema é a minha equipe, que vive desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar? Por que mudar? Por que mudar? E o cérebro vai consolando você com mentiras e sofismas, prendendo você em situações para você não mudar. Quarto lugar, não se faça de vítima. Aqui tem uma outra coisa muito curiosa a respeito disso, sabe? Uma criança, quando ela bem na tenra idade, 2, 3 anos de idade, quando uma criança ela não recebe o carinho, o amor, o cuidado que ela precisa para viver, ela vai vivendo com uma falta emocional, um déficit emocional, que em algum momento vai startar. Sabe quando acontece isso? Sabe quando starta? Quando a criança fica doente. Às vezes é uma gripe muito forte, uma febre muito alta, aquelas febres que a gente passa a noite do lado ali, fica medindo de meia em meia hora, sabe? Então a criança, ela associa: fiquei doente? Meu pai não vinha me abraçar, não botava a mão na minha testa, me dava beijinho, não dormia comigo na minha cama, fiquei doente? Olha aí. O que acontece? Vai tendo aquele cuidado, aquele afago, preocupação. Criança melhorou, todo mundo volta para os seus afazeres, todo mundo volta à vida normal, e a criança volta a ter o seu déficit emocional. E aí ela percebe que passado mais algum tempo, ela ficou doente de novo, e ela teve de novo cuidado. Essa informação fica gravada lá dentro. Quando ela cresce com um pensamento que faz ela pensar: eu preciso mostrar para as pessoas que eu não estou bem. Porque se eu mostrar para as pessoas que eu não estou bem, eu vou receber o carinho e o afeto que eu preciso. E como é que você muda essa corrente tão grande de informação que o seu cérebro já guardou para te proteger? É duro, meus irmãos. Eu estava falando com o pastor Edson esses dias a respeito do Google e do Thiago, e a gente estava se alegrando ali num bate-papo, dizendo como é bom que eles estão com HD novinho, estão começando do nada, não estão vindo com ranço para trás, sabe, não estão vindo com pensamentos que a gente na nossa época já tinha, não tem muita coisa para consertar, sabe, está começando baseado, fundamentado na palavra.
É maravilhoso isso, que os nossos filhos cresçam. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O DI dessa igreja é uma das coisas mais sérias que você pode experimentar no Verbo da Vida Pirituba. É ali onde está sendo fundamentado essa verdade, sabe? Nossos filhos não vão crescer com ranços de um evangelho cansado, derrotista, negativista, mas vão entender qual é o lugar deles na sociedade, na igreja e principalmente diante do Senhor. Aleluia! Então não se faça de vítima. Não se faça de vítima. Quinto lugar, não justifique os seus erros. O erro, ele faz parte de todo aprendizado, irmãos. O erro não é o maior dos problemas, se você for assim analisar. O erro, ele faz parte do seu processo de aprendizado. Sem o reconhecimento desses erros, não há chance de mudança. Eu, assim como não gosto mais de falar de inho, sempre que vem uma vontade de eu me justificar, sempre que eu penso em me justificar de alguma coisa, eu volto para dentro de mim e digo, não se justifique. Seja lá qualquer coisa, cheguei atrasado. Ah não, porque eu peguei trânsito, porque a motinha estava parada, cheguei atrasado, acabou. Não fica justificando, dando historinha, que porque choveu, porque não sei o quê. Esquece isso. Para de justificar erros. Erros são erros, e beleza. Tudo bem que você cometa erros. O importante não é que você fique sem cometer erro nenhum. O importante é que com esses erros você acerte e consiga corrigir para as próximas vezes, você continuar prosseguindo. O erro está no processo. Tudo bem errar. O que você não pode fazer é justificar, e muito menos continuar errando só para dizer, não, pelo menos não estou justificando. Amém? Não justifique. Adão e Eva inauguraram essa categoria. Hoje eu dei muita risada lendo, né? Porque eu fiquei imaginando a cena, eu sou muito criativo na minha mente, fico imaginando as cenas, né? Eu fico pensando assim, que eles estavam lá comendo, eles estavam lá mastigando e tal, de repente Deus chama eles, com a boca cheia de maçã, assim, não era maçã, né? Mas com a boca cheia do fruto, assim. O que estão fazendo? Sabe, eu fico imaginando que Deus chegou para eles e falou assim, quem foi que falou para vocês comer? E aí um começa a empurrar para o outro. Aí eu falo assim, não, porque eu comi porque ela me deu. Aí ela fala assim, eu? É, você. Não, mas eu comi porque ela me deu, a serpente me deu. E quem colocou a serpente aqui? Foi o senhor. Ah, então já chamamos o culpado. Quem colocou a serpente aqui? Você. Então, vamos lá? Quem errou aqui primeiro? Já pensou? Vamos ver quem errou de verdade? Não, o senhor colocou a serpente aqui, a serpente falou com a moça veio e falou comigo. Eu dei muita risada, mas eles estavam empurrando, justificar erro. Não existe isso. Comeu porque quis. Tinha que ter chegado e falar assim, comi mel. Né, comi. Quem te deu? Não sei, estava na minha mão, eu fui e comi. E você, mulher, quem te deu? Estava aí, eu peguei. Não, a gente precisa parar de justificar os nossos erros, amém? Não jogue para Deus as responsabilidades que são suas. Você vê que tudo leva para você. Sabe, você é o grande autor e consumador dos seus resultados. É você. É a partir de você que tudo vai acontecer. E olha que notícia maravilhosa, você não precisa de mais ninguém para vencer nessa vida. Deixa eu te dizer uma coisa no espírito para você. Eu posso estar apontando para você um montão de coisas que podem estar faltando em você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você precisa já está dentro de você. Pode ter muita coisa faltando. Uma vez eu disse isso. Eu posso estar bastante longe ainda de onde eu quero chegar. Mas quando eu olho para onde eu saí, eu vejo que eu também estou muito distante de onde eu saí. Então eu continuo avançando, eu continuo seguindo para o alvo que é Cristo. Amém. E eu vou chegar no lugar onde Ele desenhou para mim, onde Ele desenhou no seu propósito de vida para mim. Aleluia! Aleluia! Sexto lugar, não julgue as pessoas. Pessoas são passíveis de erros. Pessoas são passíveis de erros. Sabe, eu pegava um pouco aqui da Anhanguera para sair na Marginal. E por várias vezes, de verdade, eu esquecia, vinha por fora, chegava lá na hora que a funila
já para ir para o finalzinho ali da Anhanguera, e jogava ali, esperava alguém de boa vontade me deixar passar, né? Porque eu deveria estar lá no final, né? Mas peguei por fora, quando eu fui entrar, e eu, de verdade, não tô... É sério, gente. Eu errava mesmo. Outras vezes eu fiz de propósito, que não vou ficar aqui justificando o erro também. Aí eu ficava tentando entrar. Aí tinha gente que fazia assim, nem olhava para mim. Falava, E eu, irmão, beleza. Aí um abençoado deixava eu passar. Aí deixava eu passar. Aí beleza. No outro dia eu falava, não vou cometer esse erro, vou ficar aqui. Aí eu tô aqui, daqui a pouco o irmãozinho vem aqui do lado. Aí, eu, o mesmo que ontem precisei do cara me deixar passar. É que pode isso, gente. Muita cara de pau. Mas essas coisas vivem arranhando. Eu falo, nossa, que vergonha que eu sinto de mim. Eu falo, não, passa, abençoado, passa. Só não faça mais isso. Vai, não peques mais. Não julgue as pessoas são passíveis de erro. Nós podemos cometer os mesmos erros. Amém? Eu vou me encaminhar para o final. Esse relógio está... Eu tenho 4 minutos, é isso? Não? 40 minutos? 2 horas? Aleluia. Guga falou que são 2 horas. Amém, aleluia. Oportunidade se constrói, não se espera. Estamos indo para o final e aqui é que a coisa vai ganhar volume. Oportunidades precisam ser geradas, meus irmãos. Todos os milagres de Jesus foram necessariamente feitos através de um processo. Sabe, irmãos, nada aconteceu. Pison me ensinou isso ontem, eu preciso dar o crédito a ele. Nada cai no seu colo. Oportunidades não caem no seu colo. Oportunidades não caíram no colo daquela mulher do fluxo de sangue. Ela teve que se acotovelar entre as pessoas para conseguir pegar nas vestes de Jesus, talvez dar um puxãozinho, para que Jesus falasse assim, opa, alguém me tocou. Ela gerou aquela oportunidade. Os homens, quando pegaram aquela cama daquele enfermo e abriram o telhado e começaram a descer essa cama, eles geraram a oportunidade da cura. Eles não esperaram que Jesus fosse lá para acontecer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, você precisa gerar as oportunidades para você. Às vezes você pode dizer assim, sabe, eu tenho uma empresa, mas eu não vendo. Aí eu vou te perguntar, mas você sai para vender? Não, eu estou esperando Deus mandar as pessoas. Deixa eu te falar, você vai morrer seco. E as pessoas não vão lá comprar. Se não é você ir atrás e vender, Deus vai prosperar as coisas que você decidiu fazer, desde quando você decida fazer. Não ache que a vida é um morango, um soufflé de morango. Que delícia. Não ache que a vida vai te dar as coisas de graça. Você vai dar o passo. Você vai fazer a sua parte e o Senhor vai abençoar tudo que você for fazendo. E à medida que você for fazendo, o Senhor vai dizendo, vai, faz mais, vai, faz mais, vai, faz mais, vai, faz mais. Aleluia! Nós vamos gerar as oportunidades que nós precisamos para avançar. Essas pessoas conquistaram, mas não fizeram isso sem um processo. Deixa eu te falar uma coisa, em 2023, não espere o momento certo. Muitas pessoas têm se afundado em decepção, em frustração, porque esperam o pulo do gato. Não, eu acho que vai vir uma ideia, que vai ser daquelas ideias, não, eu estou esperando que qualquer hora dessa vai, uma ideia, meu irmão, se você não começar a colocar todas as suas ideias num papel, você não começar a escrever, e a uma hora você vai pegar esse papel cheio de ideias, e vai falar assim, é essa aqui, ó. Vai e faz, e você vai falar assim, é essa, eu vou e vou fazer, e Deus vai prosperar. Não fique esperando que algo do nada vai acontecer. O Senhor vai prosperar a obra das tuas mãos. A obra das tuas mãos. Você precisa fazer. Aleluia. Eu vou finalizar com isso. Eu gosto muito de analogias e eu pensei muito numa analogia de um barco à vela, onde o barco é a nossa vida e as marés e os ventos são as circunstâncias. O barco é a nossa vida e nós somos os timoneiros. Não Deus, não os outros, eu e você. Você precisa aproveitar o vento.
Você precisa resistir às tempestades, aproveitar a maré ao seu favor, quando for assim possível. E quando você não tiver o controle sobre os ventos e sobre a maré, você vai ter o cuidado de Deus para te ajudar. Mas você vai ter sempre o controle do timão do barco nas suas mãos. É você que, quando o vento está a favor, vai direcionando para que ele continue avançando. É você quando as ondas e os ventos vêm para bater contra o seu barco. É você que, de um jeito ou de outro, resiste às tempestades, resiste aos ventos e passa por elas e continua avançando. É você, sou eu, nós estamos no controle do timão. Somos nós que vamos dizer para onde vamos, para onde não devemos ir. Somos nós que vamos resistir no dia mau. Somos nós que vamos avançar quando tivermos a bênção do Senhor para prosseguir. Aleluia! Aleluia, aleluia. E por fim, eu peguei um texto que eu achei pancadíssimo na internet, não tem um autor, é um autor desconhecido, mas eu queria te convidar a fechar seus olhos, para que essa palavra pudesse entrar profundamente dentro de você. Se você não conseguiu prestar atenção em mais nada do que eu disse nessa noite, preste atenção só nisso. E isso vai definitivamente mudar a sua vida. Ouça só. Você possui os recursos financeiros coerente com as suas atitudes. Você não tem mais nem menos, mas o justo para as suas lutas internas. Teu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus colegas e amigos são as pessoas que você atraiu com a sua própria afinidade, habilidade e debilidades. Portanto, o seu destino está constantemente sob o seu controle. Deus te deu livre-arbítrio e você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca e expulsa. Modifica tudo aquilo que te rodeia. Cuida das palavras que saem da tua boca, elas têm o poder da vida e da morte. As tuas palavras têm poder de bênção e de maldição. Teu corpo clama, teus ombros pedem, tua coluna é ereta ou não, é eloquente. Teus olhos gritam de felicidade ou tristeza, sucesso ou fracasso. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada e vivência. Não reclame nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em suas mãos. Estabelece a tua meta, reprograme a sua mente, decida o que você quer ver, decida como você quer ver, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Você pode fazer um novo fim. Deixa eu te dizer, você não precisa aceitar o fim que vem sendo proposto. Você não precisa aceitar a historinha que o diabo escreveu para você viver. Ei, eu sou o diretor da minha história. Sou eu quem digo o que eu faço, como eu vou terminar. Não é o destino que sugere isso para mim. Sou eu que escrevo os capítulos da minha vida, sou eu que decido. Deixa eu te dizer uma coisa, declarar sobre a sua vida em 2023. Você vai escrever capítulos importantes da sua história. 2023 vai ficar marcado como um ano de inflexão, o ano em que as mudanças começaram a acontecer na sua vida. Você vai lembrar dessa noite como uma noite memorável. Você vai lembrar dessa noite como uma noite em que as coisas começaram a mudar e que você começou a viver uma nova história, que você começou a escrever. Aleluia, aleluia, vamos adorar ao Senhor.